Olá, olha eu aqui mais uma vez. Hoje eu trago para vocês uma explanação, uma explicação da preparação da peça em gesso para pintura. Estamos falando de artesanato, peças em gesso, essas peças decorativas. E a pedido de algumas pessoas, como os vídeos ficam um pouco longos quando eu mostro uma peça do começo ao fim, eles pediram que eu preparasse um vídeo só da preparação da peça. Temos 5 passos para a preparação de uma peça em gesso para pintura. Esses 5 passos começam com a análise. Nós fazemos uma análise da peça, tocando, olhando, enfim, para ver imperfeições, para ver o que precisa ser removido antes de começar qualquer processo. Então, começamos com uma análise. Segundo passo será a limpeza. E aí eu posso ter o auxílio de alguns pincéis para esse tipo de trabalho. Eu vou tirar aquele pozinho de cima, vou tirar... vai sair já algumas imperfeições, algumas bolinhas que vêm de fábrica, da forma. E aí já vai me ajudar a tirar o excesso de resíduos que tem em cima dessa peça. Então eu posso utilizar esse tipo de pincel, que eu costumo chamar de broca, mas é bocha, é brochinha, né? Você encontra ele como brochinha redonda, e ele é conhecido também como stencil. Você pode usar o pituá, o pincel pituá, o que eu mais prefiro para tirar esse tipo de resíduo, porque ele é mais resistente. Tenho esses dois tipos de pincel pituá. Então ele já me ajuda a fazer essa limpeza. Tenho que passar na peça por completo. Terceiro passo. O terceiro passo é a remoção. A remoção do que? Daquelas montanhazinhas sobressalentes, aquelas marquinhas, os excessos de gesso que ficaram na peça quando foi retirado da forma. Então, para isso, eu uso alguns tipos de espátulas. Existem alguns tipos de espátulas de manicure que são excelentes para esse tipo de trabalho. Tem vários tipos de espátula que a gente pode utilizar para remoção. Inclusive eu tenho a minha faquinha e também tenho meus palitos, porque aqueles cantinhos da peça a gente passa o palito e fica excelente.
O quarto passo da peça é você fazer a lixagem. Então você já removeu todos os resíduos, né? E naquelas partes mais lisas da peça, sempre fica um carocinho, sempre fica alguma coisinha. Então você vai utilizar a lixa d'água. É uma lixa bem fininha, né? É a lixa d'água, ou chamamos de lixa para artesanato. Então você vai passar essa lixa nos cantinhos onde são mais lisos e evitar se aprofundar muito com a lixa onde está todo o desenho da peça. Então, quando você for passar a lixa, tem que ter muito cuidado. Nas partes lisas, você pode caprichar para ficar bem lisinho. Nas partes onde tem o desenho, você tem que tomar cuidado. Aí você só, onde tem algum carocinho, alguma coisa sobressalente, você tenta só dar uns toquezinhos com a lixa para não danificar o desenho. Quinto passo e último para terminar a preparação da peça. Eu preciso selar essa peça, ou seja, eu preciso dar um cuidado nela maior para que, primeiro, para que o gesso ele é muito áspero, então para que não sugue a tinta. Depois, para que fique uma peça com uma característica muito perfeita a uma cerâmica. Então, eu preciso dar um acabamento nela para ela estar preparada para receber as camadas de pintura. Dependendo de cada tipo de técnica, você pode utilizar alguns tipos de selagem. Todos eles são muito bons. A gente hoje tem uma base chamada base de gesso. Esse produto é da Daiara. Eu compro ele pela internet. Nós temos o primer. O primer você pode dar uma camada dele e depois dar uma camada de PVA branco em cima. Nós temos o PVA acrílico fosco, que é muito bom também para quando a gente vai fazer essas pinturas que são coloridas. E aí ele já é mais prático porque quando você joga a tinta colorida em cima, ele tem um acabamento melhor. Temos também a goma laca, que pode ser utilizada tanto no início quanto no fim do seu trabalho em gesso. E temos a base seladora. Essa também é uma das que eu mais utilizo, porque a base seladora ela já é própria também como a base de gesso. Só que a base de gesso é a base de resina. Essa daqui, ela é um pouco mais leve, né? Eu gosto da base de gesso se eu for fazer um trabalho tipo técnica osso, que qualquer dia a gente vai apresentar aqui no canal. É que ninguém pediu, ninguém perguntou ainda, mas tem muitas técnicas interessantes de pintura em gesso e que eu pretendo trazer em um dos nossos próximos vídeos, em um dos nossos futuros vídeos.
Então você conheceu aí os 5 passos para a preparação de uma peça em gesso. Nós falamos sobre a análise, nós falamos sobre a limpeza, falamos também sobre a remoção, falamos também sobre a lixagem e falamos também sobre a selagem. Lembrando que eu deixarei para você detalhes do passo a passo da preparação e inclusive dicas também da pintura na descrição desse vídeo. Então, não deixe de se inscrever, clique no sininho que você ajuda o canal a crescer, indique para aquela pessoa que você sabe que ela vai gostar ou pode ajudá-la e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço.